Boa noite. Mais um Em Casa com Arte. Minha convidada acabou de chegar. E hoje falamos sobre arte, psicoterapia e espiritualidade com a psicoterapeuta transpessoal Cristiane Rangel. E aí eu queria começar essa live com um texto de Van Gogh. Vamos abaixar esse som. Sua profissão não é aquilo que traz para casa o seu salário. Sua profissão é aquilo que foi colocado na terra para você fazer com tal paixão e tal intensidade que se torna chamamento espiritual. Van Gogh. Boa noite, gente. Vou convidar a Cris agora. Oi, Lu. E E aí, querida? Coisa boa. saudade, bom te ver, né? Só assim, né, Lu? Por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto. É Por mágica, enquanto. né? Essa maquininha é mágica, né? De É repente a verdade. gente se conecta e é maravilhoso. Cada um no seu isolamento, de repente estamos todos juntos, né? Tá bom esse Muito bom te enquadramento ver. aqui, Lu? Você que é artista Eu plástica, acho que pode chegar que mais um pouquinho. tá Queria te ver de perto? mais perto. É. Tá. Da última vez que eu fiz uma live, falaram que eu estava extremamente longe. É perto. Então, Ah, por isso hoje me afastei um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Vê se está melhor, Lu. tá ótimo. Problemas técnicos. Muito teto, né? Quero botar mais É, deitadinho. muito perto, mas mostra sua beleza. Ah, amiga, vamos ver. Agora vai ter que ficar um pouquinho longe, mas pelo menos está mais bem enquadrado. Tá. Tá ótimo. Então, Cris, para começar essa conversa, eu queria te perguntar como é que a arte, a psicoterapia, a espiritualidade entraram na sua vida e como é que elas se conectaram. Uhum. Então, Lu, primeira coisa, quero agradecer teu convite, essa possibilidade de estar aqui com você. É uma pessoa tão querida, dizer que eu te admiro muito sua trajetória, que eu acompanho desde o comecinho, quando a semente da arte foi plantada no solo da sua vida e floresceu e frutificou, e é um caminho de tanta inspiração para tantas pessoas, inclusive para mim, tá? Então quero dizer que te amo muito e te admiro demais. Obrigada. A recíproca é super verdadeira. Ah, eu vou ter que falar logo, gente, porque assim, vai ter um momento nessa live que eu vou acabar chamando ela assim, e vocês vão estranhar. A Cristiane é minha prima. Então, Ah, eu já estou me liberando para te chamar de primo em libera algum logo, momento libera específico. logo. Estou liberando o nepotismo logo aqui da live. Isso. Estamos em família. Então, falando de família, né? Essa tua pergunta, como é que começou como é que a espiritualidade, a arte, né, entraram na minha vida, assim, sem dúvida através da ancestralidade, né? Então, assim, pelo lado do pai, eu vou buscar lá atrás, até onde eu consigo conhecer, a minha tataravó, que era musicista, tinha uma escola de dança, foi até bastante pioneira, assim, dava música para aula de dança de música para mulheres, numa época em que ninguém Uhum. fazia isso. Então, tem ela que veio pelo lado do pai, né? Meu pai pegou esse dom da música e foi compositor, foi músico também e meninava assim desde pequenininha com violão cantando bossa nova. Então a música entrou de berço, vamos dizer assim, né?
A arte entrou pelo berço direto. E pelo lado da mãe, que é onde nós nos conectamos, né? Eu tenho uma família de dançarinos. Então, as lembranças mais doces que eu tenho são dos meus avós dançando na sala, meu avô convidando a minha avó para dançar, né? E minha mãe deu bem pequenininha, ela já me trazendo para aprender a dançar junto, os primos todos dançando. Então, a dança entrou na minha vida de uma forma também muito intensa, me levou a fazer formação em dança contemporânea. Durante muito tempo fiquei na dúvida se eu seguiria a carreira de bailarina ou se eu seguiria a carreira de psicóloga, e depois isso ficou bastante claro que eu queria mesmo era ser psicoterapeuta, né? Mas se eu for seguir essa perspectiva mais profunda, transpessoal, e mergulhar na ancestralidade, eu posso dizer que a arte e a espiritualidade chegaram na minha vida desde os primórdios, né, dos nossos ancestrais, e que tudo isso que foi vivido por essas pessoas está na nossa memória. Quer dizer, a manifestação artística e a espiritualidade sempre caminharam juntas desde que o homem é homem, né? Desde que o homem dançava nas fogueiras e conseguia se relacionar com a natureza de uma forma muito direta, através da reverência, através do sagrado, né? Através da comunhão com os elementos. Então, tudo isso está na nossa memória, isso está na minha memória, isso está na sua memória. Então, a arte e a espiritualidade já estão dentro de nós há muito tempo, né? Há muito tempo. E assim, Concorda? eu tava estudando o assunto, né, que a gente começou a falar sobre isso, e aí eu queria até explicar porque eu fiz recentemente uma oficina para mulheres, né, de aquarela, e porque eu percebi assim que além de ser um momento de angústia para muita gente, né, eu gostaria, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa direcionada a mulheres. E aí Uhum. eu fiz essa oficina, e nessa oficina pintou um comentário assim, durante uma das alunas falou que a arte, a aquarela, era uma meditação ativa, né? Hum. E que para ela era muito mais fácil, porque através da arte ela conseguia, ela estava conseguindo tratar as angústias dela e, ao mesmo tempo, aprendendo uma técnica que ela nunca tinha tido antes a oportunidade de aprender, né? Uhum. E aí eu estava lendo sobre a psicoterapia e das pernas, vamos, dos pilares é a meditação, né? Sim, sobretudo da psicologia transpessoal, que é essa com a qual eu trabalho, né? Então, ela é um caminho de comunicação profunda com o inconsciente, né? E de manifestação desse núcleo, vamos dizer assim, central de consciência espiritual. Uhum, Então, a meditação na psicoterapia transpessoal é uma das ferramentas, e sem dúvida a arte também, né, como um processo de meditação ativa. No momento em que você é artista plástica, sabe disso, no momento que você está pintando, você está exercitando um estado de presença pleno e de comunicação com a sua alma, de uhum, comunicação com o seu ser interno de uma forma profunda, né? Eu acho que nesse ponto vale a pena eu situar um pouquinho, pessoal, do que é, afinal, a psicologia transpessoal, né? Você não acha? uhum. Porque a gente Eu vai acho começando legal. a falar, nem todo mundo conhece, né? O nome já diz, né? Psicologia transpessoal é aquela que transcende o pessoal. Então, aquela que vai para além do nosso ego, para além da nossa personalidade, das dinâmicas que envolvem essa consciência que a gente chama de consciência ordinária, né? Uhum, Então, ela é uma ciência holística que vai buscar essa integração dos vários níveis de consciência, das dimensões do humano, né? Que passa pelo nível corporal, emocional, mental, e chega social, interrelacional, e chega ao uhum, espiritual, que é aquilo que nos transcende. Essa psicologia, ela teve os seus primórdios em 1955, mais ou menos, com as pesquisas de de um psiquiatra tcheco, chamado Stanislav Grof, que ele fazia pesquisas com psicodélicos.
aquelas Uhum. substâncias tipo mescalina, LSD, buscando estudar estados alterados de consciência. Ele estava interessado na expansão da consciência. E isso foi concomitante com todo o movimento que se seguiu da contracultura, Uhum. né? Nova Era, movimento hippie, tudo isso, aonde todas essas bases, né, da sociedade, pós-guerra e tal, estavam sendo questionadas, né? Então, essas Uhum. pesquisas foram evoluindo e nessa época também havia um movimento da psicologia chamado psicologia humanista, que foi já uma resposta às duas grandes forças que existiam na psicologia, que era a psicanálise e a psicologia comportamental, né? Uhum. Só uma observação, quer dizer, tanto na psicanálise quanto na psicologia comportamental, você tem um modelo médico muito forte, sobretudo na psicanálise. Então, você tem toda uma referência a uma psicopatologia, você está falando de doença, você está focado na doença, no sintoma, né? A psicologia Uhum. humanística ela vem para tratar do ser humano no seu aspecto saúde, ela está buscando a força interior que nos conduz numa direção de autorrealização, de bem-estar, de saúde, ou seja, como amplificar essa força dentro de nós. Então, ela foi uma Uhum. reação a esse modelo médico, tanto que a gente não chama de paciente, a gente chama de cliente, né? Porque paciente implica aquele ser passivo que está sendo tratado, né? Ao passo Uhum. que a psicoterapia é todo um processo por demais ativo, né? Então, era nesse contexto da psicologia humanista que a psicologia transpessoal surgiu a partir de Abraham Maslow, que foi um psicoterapeuta humanista que criou esse nome, Psicologia Transpessoal. Em 1968, ela foi oficializada, vamos dizer assim, né? E a partir daí se desenvolveu. Então, na psicologia transpessoal, você tem toda uma cartografia do psiquismo humano, né? Que inclui uma dimensão transpessoal e multidimensional. Então, é como se você trabalhasse com vários níveis de consciência. Eu gosto muito da metáfora da casa, do prédio. Você imagina que o ser Uhum. humano é uma casa, um prédiozinho de alguns andares, né? A psicanálise, ela ficou muito interessada no porão da casa, que é aquilo que ficou recalcado, é um instinto, é a repressão, é o passado. Então, você imagina que a psicologia transpessoal veio interessada no edifício inteiro, no prédio inteiro, e sobretudo no sótão, que é esse vir a ser, que é esse futuro, que é essa dimensão que nos aponta para nossa potencialidade máxima, vamos dizer assim, como seres humanos, né? Tudo aquilo que a Uhum. gente tem dentro como potência, como semente que ainda não se autorrealizou plenamente. Então eu me lembro da música não sei se você conhece, do José Miguel Wisnik, que a Zizi Posse gravou, que ele fala, Qual? incrível, né? Wisnik é um poeta maravilhoso. E ele fala, paulistano, né? E ele fala: se na cabeça do homem tem um porão onde mora um instinto e a repressão, o que que tem no sótão? O que que tem no sótão? Ele pergunta, né? E eu acho que a psicologia transpessoal ela vem com esse foco de desvendar o que que tem no sótão, né, dessa casa humana, dessa construção humana. E é justamente, sem dúvida nenhuma, o que eles encontraram nessas experiências todas e nas vivências, e que a própria manifestação artística também revela, é esse sentimento profundo de unidade, esse sentimento profundo de comunhão. Então, sem dúvida, no sótão dessa casa humana vibra o amor, né? O amor incondicional, a compaixão, o sentimento de unidade, alegria, solidariedade, ou seja, as qualidades humanas mais Aldous Huxley, exatamente. E da mesma época, né? Essa galera toda. Então, daí surgiram várias, na verdade, abordagens transpessoais diferentes. Eu sigo a psicossíntese, né, que é uma abordagem criada por um italiano, Roberto Assagioli, que foi contemporâneo de Freud e de Jung. Jung também tem uma contribuição maravilhosa, né, sobretudo no âmbito da arte,
né? Não sei se você sabe, Lu, ele foi o primeiro, foi o pioneiro, né, a trazer a arte-terapia, que é uma das Sim. ferramentas da psicologia transpessoal, a arte-terapia, que a gente Ah, utiliza a inclusive arte. no filme da Anísio da Silveira tem Uhum, essa menção a ele. exatamente. Ele foi o pioneiro, então ele pedia que os seus pacientes, na época era paciente, né, desenhassem seus sonhos, seus conflitos. E foi interessante que ele começou a observar uma série de imagens que se repetiam nos desenhos, em diferentes culturas e referências a diferentes culturas de diferentes tempos. E foi a partir daí que ele postulou o conceito de inconsciente coletivo. E a arte, ela É, está povoada de imagens do inconsciente, de símbolos, de arquétipos que surgem o tempo todo. Você deve observar isso pra caramba na sua eu, arte. eu uso muito a simbologia na minha arte toda, assim. Você conhece, você sabe que eu tenho, assim, eu revisito símbolos, assim, o tempo inteiro. E Uhum. aí, falando sobre isso que você estava falando do inconsciente, né, do que a arte expressa, é perceptível quando uma pessoa tá começando a pintar. Por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a pintar, era uma coisa do meu inconsciente mesmo. Ali não tinha. Era livre da técnica, era livre de qualquer pesquisa. Era uma coisa assim: eu sentava, pintava, e aí quando eu terminava, eu falava assim, cara, como é que eu fiz isso? Né? Aí com o tempo, com o estudo, enfim, com a prática, aí você vai fazendo a intervenção com a técnica, né? Uhum. E aí você Uhum. já faz um trabalho de pesquisa, enfim, já não é uma coisa assim tão, você já não coloca, vamos dizer, o seu inconsciente todo ali. Você sente dessa forma? Eu sinto. Eu não sei Eu como acho é no que campo da arte, mas na psicoterapia, assim, a gente aprende a técnica, tem um momento onde a gente fica muito preso na técnica, depois a gente esquece ela fica incorporada, a gente esquece a técnica e ela passa a fluir, ela passa a ser um veículo, o né? Fábio está falando que foi igual com ele. Isso Aham. é uma característica, assim, e eu tenho visto isso assim, com os meus alunos também. À medida que eles vão se aprofundando na técnica, eles vão deixando essa A parte gente não pode do esquecer, Lu, que a gente vive numa cultura tecnicista, né? Que valoriza uhum. demais a técnica. E a arte é justamente a autenticidade. A arte é o encontro com é a revelação do ser, no ser, na sua verdade, né? Na sua expressão pura. Então, será? Eu não sei. Aí é uma pergunta para os artistas. Será que os artistas não estão preocupados demais, né, com a técnica, com o resultado? Você acha isso? E estão perdendo Aí essa a gente cai essência naquela mais pergunta. intuitiva, né? A essência mais A gente, intuitiva da arte, né? a gente cai naquela pergunta: será que os artistas esqueceram do papel sagrado da arte, papel da elevação? Lu, eu acho que a gente, como toda a sociedade, está muito distante dessa dimensão sagrada. A gente precisa urgentemente resgatar isso. Essa é uma das minhas mensagens, é um dos trabalhos que eu realizo, é esse reencontro com o sagrado. E o sagrado é aquilo que está pleno de significado, né? A gente vive um esvaziamento desse significado. Então, os atos cotidianos, né, cozinhar, por exemplo, né, você pode ir para a cozinha cheio de técnicas ou atos já mecanizados, fazer um prato, comer, ou você pode fazer daquela manifestação, daquela expressão, um ato artístico, uma criação artística. Por quê? Porque aquilo se torna sagrado para você, você reverencia, aquilo tem um significado. Sentar à mesa não é só sentar à mesa, ela é um ato de reunião,
de comunhão. Então, quando a gente atribui, né, um significado profundo àquilo que a gente está fazendo, a gente se religa, a gente se reconecta ao que os nossos ancestrais já sabiam fazer de uma forma muito direta, né? O homem, na sua manifestação original, primitiva, ele, espiritualidade, arte e sagrado era tudo a mesma coisa. E se você Ah, vai, hoje eu tenho. isso foi separado, essa separação aconteceu no Iluminismo, Sim. que aí veio a escola da estética, da beleza, enfim. E aí teve E uma todo um separação aí da racionalismo. arte e da Exatamente. ciência, Exato. Exato. né? Eu hoje tenho bastante contato, né, com índios, né, e com essa cultura me interessa demais, a cultura dos povos originários, e a gente percebe o quanto eles mantêm, né, essa tradição. Eles não passaram por esse movimento iluminista, né? Eles estão totalmente nessa conexão da comunhão com a natureza, da comunhão com os elementos, da união entre arte e espiritualidade. Você vê os pajés, os xamãs, eles entram em transe espiritual quando eles dançam, quando eles escutam o som do tambor. Então, eu, quando falo de arte, a gente está falando, você é artista plástica, mas a gente está falando de arte de uma forma mais ampla. Eu digo que a arte, ela nos liberta, sabe, Lu? Ela desperta a gente desse sono profundo que a gente entrou, de esquecer quem a gente é de verdade. Então, todo artista é um xamã, todo artista é um curandeiro, todo artista é um curador, porque a arte nos cura, porque a arte nos conecta a nossa essência, que ficou muito esquecida, muito perdida. Você vê, toda criança, ela é espontaneamente artística e criativa. E aí vai entrando a cultura com as suas regras, né, com as seus balizamentos todos de comportamento, e a gente vai fechando, 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 fechando a nossa criatividade. Então, eu acho Você muito. tocou no, você Hum, tocou no ponto que eu acredito muito. Mas deixa eu só ler esse comentário aqui do Eduardo. Na fotografia que faço hoje, penso que o melhor é criar e associar a técnica com leveza. exato. Que é o que eu falo que é esquecer. Ela fica aqui, ela fica, né? Ela está por aqui, mas eu não estou apegada à técnica. Eu digo assim, a gente não erotiza a técnica. Quando a gente começa a erotizar a técnica, a gente fica agarrada nela. Então tem uma soltura, tem um espontâneo que precisa ser resgatado, né? Então é pintar como uma criança, né? Voltar a pintar como uma criança, embora você tenha toda a técnica que te dá, né, o seu suporte. O Bacana. Picasso falava isso. Uhum. O Picasso falava isso, e isso é uma coisa que eu acredito muito, que todos nascemos artistas, Uhum. né? Quantas pessoas assim, voltando à questão, esse movimento que rolou comigo agora esses dias foi muito significativo para mim e me reavivou coisas que eu acho que a gente vai meio que se perdendo mesmo, como você disse, a vida ela te engole, né? E a sociedade ela vai te tolhindo ali de alguma forma e você vai se esquecendo das coisas até que você acredita, muito Esquecer de além quem você é. Isso. de quem você é, né? Uhum. Então, agora uma aluna minha voltou depois de 20 anos, 25 anos a pintar, porque quando ela estava desabrochando na arte, alguém da família dela falou assim: Olha, você não vai ser artista, você não dá para ser artista, você não vai ter dinheiro, você não vai ter sucesso, larga isso de mão. Interessante você falar isso, E aí, porque eu escrevi estava escrevendo um texto hoje que eu queria no finalzinho ler, né? Que é um texto uhum, inacabado, porque eu digo que a vida ela está em construção, então o texto também está em construção. Mas é sobre a arte da vida e tem um momento que eu falo justamente isso que você está dizendo, assim, com a coragem, a importância da gente
com força, com muita força, brecar essas vozes externas que tentam nos definir e dizer quem somos, né? Aquilo que somos está dentro de nós. Então, você vê o estrago que faz, né? Essas narrativas e ela, obviamente, é muito ainda num lugar ainda muito infantil de precisar da aprovação, né, do outro, acaba perdendo a sua força, perdendo a sua potência, né? Mas Eu voltando, acho que nesse ah, sentido, né, que a gente está falando aqui sobre a elevação através da arte, a arte ela proporciona isso, né? Quando você escolhe esse caminho, você meio que você vira uma chave e você se desliga. Eu, por exemplo, sou uma pessoa desligada do que as pessoas possam pensar a meu respeito e sobre o meu trabalho. assumiu sua Eu vida dou a toda. cara a tapa Parabéns, mesmo, parabéns. eu dou a cara a tapa e eu falo isso em sala de aula, dê a cara a tapa. Isso é uma expressão sua. E ninguém, e por mais que eu em sala de aula eu passe todas as técnicas, cada pessoa tem uma expressão diferente, cada pessoa vai se expressar diferente, cada pessoa vai usar as cores diferentes, um tema diferente. Ela pode até fazer releituras do seu trabalho, mas nada vai ser igual. Nada. Existe assim uma identidade muito forte que a arte confere, E isso é tão sabe? bonito, E né? Isso é tão bonito, Lu, porque isso é pô, isso autenticidade, é isso é a verdade do ser. Porque nós somos todos diferentes uns dos outros, né? E essa isso. riqueza, essa multiplicidade de vozes e de manifestações, né? É isso que constitui esse tecido humano que a gente vive, que é tão rico. Se a gente começa a tentar massificar, padronizar, criar padrões estéticos, que tem muito isso, né? O padrão estético do que é belo, do que não é belo. Existe alguma coisa, quando a gente toca a realidade espiritual, seja na arte, né, seja através da meditação, né, seja através do ato do amor, né, que nos conecta também, é inegável. Ninguém precisa dar aval para você que você está tocando nisso. É uma experiência interior de profunda verdade. Então, assim, você vê, por exemplo, os grandes artistas, se você acompanha, né, a obra de grandes mestres e tal, são relatos de experiências sublimes, né, aonde o cara, de repente, escuta a sinfonia pronta no ouvido dele. De onde veio isso? Será que veio lá do sótão, né? A sinfonia está pronta, ou a mão, né? A mão é conduzida e quando você vê a obra de arte está sendo feita, há uma guiança, há uma orientação interna que te conduz na criação. O problema é quando a gente começa a ficar muito cerebral, né? E a gente começa a querer fazer essa coisa da intenção, essa mente orientada para um propósito, para um objetivo, ela tira um pouco a magia da arte, ela tira a espontaneidade da expressão criativa. Então, a gente confiar naquilo que brota. Eu digo que nós somos todos canais. Esse é um dos princípios da psicologia transpessoal. Você tem uma estrutura de personalidade, que é o seu eu, o seu ego, né? E a gente tem aqui uma dimensão vertical que conecta a gente a esse eu superior, a esse Atma, a essa alma, né? Que é justamente a nossa realidade intuitiva, a nossa realidade sensível, sensitiva, que nos conecta ao todo, a esse sentimento de unidade, né? Essa personalidade ela precisa ser trabalhada para que ela espelhe essa alma. Ela é um espelho. Quanto mais a gente consegue espelhar esse espelho voltado para cima, né? Mas a gente está em saúde, em harmonia, em bem-estar, a gente está trazendo esse ouro para o mundo. A questão é que esse espelho normalmente está virado assim, ó. Ele está para o mundo, ele está nessa dimensão horizontal. Então a gente está procurando se ver o tempo todo fora. A gente se vê o outro no outro, a gente se vê no crítico que diz que está bom, que não está bom, a gente se vê nos padrões culturais. São espelhos que o mundo está o tempo todo mostrando para a gente.
Então, esse processo da espiritualidade, e que a meditação nos traz, e que a psicoterapia transpessoal nos traz, é verticalizar. E a gente começar a perceber que esse espelhamento vem da alma. Assim como a arte é uma canalização, é uma manifestação desse inconsciente superior. A Denise Assim, falou isso aqui. A assinatura da pessoa quando coloca a alma. exatamente, exatamente. E o Fábio está falando aqui, é sair do racional para o intuitivo. Exatamente. E Denise É completou: a deixar magia do fluir, momento da criação é incrível se deixamos fluir. É verdade. é deixar fluir, né? É permitir que o inconsciente se manifeste. Uma das formas do inconsciente se manifestar é através da criação artística. E olha, de alguma forma, Lu, tudo é arte, né? A vida é arte. A forma como a gente vive, ela é uma criação pessoal nossa, não é? Então, quando a É gente mergulha verdade. nessa pergunta fundamental, que é quem somos e qual é o nosso lugar no mundo, a gente está fazendo arte, porque a gente está criando para poder responder a essa pergunta. Então, assim, é inevitável, a gente não tem como escapar. No texto que eu escrevi, eu falo isso, assim, não tem como escapar. Mesmo que você fique na inércia, mesmo que você diga assim, eu vou deixa a vida me levar, eu vou ficar no modo navegação, né, nas ondas. Ainda assim, isso é um ato de criação, isso é uma escolha, né? Então, somos todos criadores dessa arte da vida o tempo todo. Então, quanto mais a Então gente a se arte. guia por padrões externos, mais a gente se afasta dessa arte. Mais a Então gente você acha que sofre, a mais a arte gente é uma forma adoece. de. Hum? Você acha que a arte é uma forma de conexão com a espiritualidade? E aí a gente está falando aqui, gente, espiritualidade num sentido é, pleno da palavra, né? Isso aí Dimensão sem humana, levar em a minha consideração dimensão humana dimensão humana, de alma é que uma dimensão somos, né? humana. Exatamente. Não tem nada a ver necessariamente com religião, né? O sentido da religião, sim, é esse religar, é essa reconexão com o cosmos que a gente perdeu lá atrás. A gente perdeu, mas a gente já teve. E se a gente já teve, isso está em nós, a gente pode relembrar, a gente pode reconectar. E, sobretudo, nesse momento que a gente está vivendo, parece que esse convite à reconexão ele é muito importante. A gente tem que sair das formas velhas, das cascas velhas que já não servem mais, para a gente poder entrar nessa nova ordem que se constrói. E onde é que a gente vai descobrir as respostas? Né? Ser espiritual, exatamente. Ontem foi o aniversário, né, a comemoração do aniversário da Carta da Terra. Não sei se vocês viram. Eu vi. Esse é um tema transversal, só eu não vou aprofundar aqui, mas quão importante a gente ler e reler e assinar esse documento. Porque ali está a base de toda a nova era, de tudo que a gente vai construir de novo no mundo. E lá, a espiritualidade ela está incluída, ela é essencial. É quando o homem, assim, historicamente, já falei isso algumas vezes, todas as vezes que a humanidade passou por um momento desse de pandemia, depois ela se voltou para esse lado espiritual e das artes, né? É como se fosse uma renovação, um novo ciclo. Estamos fechando um ciclo e começando outro. Mas todas as vezes que o homem se afasta desse poder da criação, de você se permitir ser sensível, ter empatia, as coisas começam a dar muito errado. E eu acho, sim, eu acredito que a gente, infelizmente, a gente precisava desse momento agora para, sabe, repensar tudo e buscar a nossa essência, que a nossa essência não é de depredação. Ninguém nasce para depredar o mundo, né? O ser humano ele estava consumindo não só a natureza, mas como ele mesmo.
Então, eu acredito, eu tenho muita esperança nisso, que a gente está nesse movimento de repensar e de que depois que isso passar, que nós vamos sair melhores disso e que vai haver esse resgate. Sem dúvida. É uma oportunidade, né, Lu? Uma oportunidade, uma A gente grande tem- É uma oportunidade. grande oportunidade que a gente tem. E a arte, né, nesse momento também que a gente vive, assim, de tanta escassez, né, de ética, né, escassez de valores. A arte é resistência também, né? A arte é o que diz. A arte, a alegria, a paixão pela vida, a comunhão com o sagrado, né, a comunhão com a natureza, tudo isso é resistência. Para a gente dizer, não, não vamos, a gente não vai sucumbir. O artista ele tem um papel fundamental nessa transformação. Porque existe, o artista é aquele que se conecta diretamente à matriz da vida. A matriz da vida. Essa matriz sagrada da vida, quando a gente acessa essa matriz sagrada da vida, a gente realmente consegue curar e transformar. E o artista é um curador, como eu vejo, né? Então, tem coisa mais linda, assim, mais transformadora do que o momento de contemplação diante de uma obra de arte. Você sentar naquele banquinho e mergulhar na contemplação, aquilo te conduz ao teu mundo interno, para você se ver e se conectar a todos os sentimentos e sensações que aquela obra de arte transmite para você. É a sua dimensão humana mais sensível, mais profunda. Assim como a música. Eu lembro que eu vejo que os momentos assim de maior estado de graça, sabe assim, estado de graça? Eu tive Uhum. esses momentos de estado de graça em concertos de música, onde a alma se eleva. O que é a elevação? Quando a gente chega a um lugar transcendente. A gente precisa transcender. Se a gente não transcende, a gente adoece, a gente se torna apático, agressivo, violento, racional, frio. A vida perde sentido. A transcendência nos traz um sentido. Tem alguém comentando aqui, o artista está preso mais perto de uma grande transmutação. Todos nós, né, Fábio? Todos nós estamos presos e num processo de se soltar também, de ter a coragem de soltar. É uma dose de desapego enorme que a gente precisa ter agora, né? É um mergulho, né? É isso aí, Fábio, a transição planetária. Isso é um papo longo. Tenho falado muito isso também nas lives sobre a transição planetária, né? Mas aí, se a gente entrar nisso agora, a gente vai muito longe para a gente não fugir do Para tema, três né? horas de live aí. Não dá para fugir do tema, né, prima? É Senão já verdade, é verdade. voltei. Apareceu um negócio aqui que tirou. Voltou. É. Então, a doença da nossa civilização, ela é muito fruto dessa nossa separação, né? Que a gente sofre dessa separação com o sagrado, com essa dimensão espiritual da vida. Olha, para falar disso, vou contar para vocês, né? Alguém já viu as outras lives minhas, já deve ter visto. Esse quadro aqui, tá? Isso é um processo de pura espiritualidade. Isso daqui é uma psicopictografia. Não sei se vocês conhecem a psicopictografia. Então, esse quadro foi pintado por um médium que não tem técnica nenhuma, nunca estudou pintura, nunca participou de escola de arte nenhuma. Ele pinta com os dedos dele curvam assim, né? Que parecem pincéis. Ele fez esse quadro aqui em 8 minutos, Que com as isso, mãos. cara? Em 8 minutos, com as mãos. Tá? E ele assinou Claude Monet. Então, esse aqui é o jardim, né? Como é que chama esse jardim das. Como é que é, Lu?
É a coisa mais linda. E esse quadro, ele é cheio de texturas. Aqui não dá para vocês verem. E cada lugar que você mergulha, ele te revela alguma. Tem dias que eu olho para ele, eu vejo coisas que eu nunca tinha visto. E ele falou: esse quadro ele é vivo. E ele pintou para mim, para essa casa. A base desse quadro aqui é todo. Ele pegou uma tinta azul, passou nas mãos, pintou a tela inteira de azul, pá, 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 bateu na tela inteira com aquela mãozona azul. Aí depois ele começou a botar as cores por cima. O azul está na base, aqui aparece um pouco do azul, mas está na base do quadro inteiro. Então, assim, isso aqui é uma manifestação espiritual pura. Quem começou esse tipo de movimento foi o Vitor Hugo. Você sabia disso? Não. Na França. Foi o primeiro homem a psicopictografar. Ó, tem alguém dizendo que viu um monte de Caramba. flamingo. Pois é, tem muita coisa para Ana ver. Paula. Então, assim, existem muitos médiums e aí seguem uma linha espírita e tal, né? Que pintam os grandes mestres da pintura, canalizam tudo. É algo a ser explorado, é algo bem profundo, bem interessante. Existe assim um nível de concentração quando você começa um trabalho, né? Isso aí a galera das artes que está aí pode confirmar, que você meio que entra em transe mesmo. Sim. É como se fosse um estado de meditação mesmo, assim. Eu, às vezes eu tenho que Não botar viu um o tempo despertador, passar, né, Lu? Nem viu o tempo passar, né? porque senão eu passo do tempo e aí começa a doer a mão e tal depois, enfim. Mas eu tranquilamente eu sou capaz de sentar 4 horas e pintar, 4 horas direto. Então, assim, é um exercício não só de concentração, né, como de você se religar, porque enquanto você está pintando, cara, tua cabeça tá, né? Uhum. Eu E falo assim, pô, você está canalizando um monte de coisa. nossa! E assim, o mais curioso, assim, na minha criação é o seguinte, por exemplo, eu estou com um quadro aqui bem colorido atrás de mim. E as pessoas me perguntaram assim: poxa, como é que é quando você faz um nanquim ou quando você faz um quadro colorido? é, o nanquim é o quê? Você tá mais down? O colorido é porque você está mais feliz? Eu falei assim: não, geralmente é o contrário. Quanto mais cor, Você está é, é, precisando fazer a é cor, né? porque eu estou precisando e assim, porque a minha vida deve estar assim uma loucura aqui fora e aí, cara, eu mergulho na cor. E aí sim, aí eu percebo que é um movimento totalmente inconsciente, meu, de expressão mesmo, de desejo, de coisa assim. Aí eu percebo muito no meu jeito, no meu processo criativo, que eu coloco muito meu desejo, o desejo assim não estou falando o erótico, né? Eu estou falando desejo Sim. mesmo, pela vida, pelos sonhos, pelas coisas que eu gostaria de realizar e não realizei. Então, assim, nesse momento o que eu estou criando são os momentos assim, que eu consigo mais lidar com as minhas angústias, Uhum, uhum. com as minhas ausências, com o que me falta. Você E encontra aí, um geralmente, processo de provavelmente de autorregulação, né? Isso que você está trazendo, sim. como você usou a palavra desejo, né, que você usou, na psicologia transpessoal, na psicossíntese, a gente fala de vontade, que é esse vontade com V maiúsculo, que é aquilo que nos move, né? Uhum. E os desejos, eles são essa dimensão que eu falei do espelho horizontal, onde a gente fica, ora eu quero isso, ora eu quero aquilo, eles são voláteis, eles são mutantes. A vontade, existe uma vontade da alma, que é isso que a gente cada vez mais, ao se conectar, ao se alinhar, a gente começa a canalizar. Então, essa pergunta, quem sou eu e qual é o meu lugar no mundo, ela é urgente. E o que eu quero expressar a partir desse lugar?
né? Então, essa vontade é o que me conduz. É o que você está trazendo. Esse relato que você trouxe é maravilhoso, né? Dessa conexão interna profunda quando você está pintando. E o quanto você vai se autorregulando e as suas angústias vão encontrando um lugar dentro de você de acolhimento, de transformação. É lindo esse processo. A arte é um processo terapêutico maravilhoso. A Denise está falando que o mesmo acontece na fotografia, mas nem em todos os momentos. Alguns nos cativam e vamos embora. Vamos embora, são os fluxos, né? Que a gente vai seguindo. Isso aí, prima. Tá gostando da nossa conversa, prima? Pô, tô Tá adorando, revelando que prima. somos primas, tá? Figurinha. A gente pode abrir para Engraçado. ver se as pessoas têm perguntas também, né? Para a gente aprofundar. É. Tem muita coisa para a gente falar. Gente, se vocês tiverem perguntas, façam agora, porque a gente está quase chegando lá no Quanto final. tempo a gente tem, Lu? 15 minutos. Até que tem bastante. É que essas lives elas são muito rápidas. Quando a gente vê, já Só. passou, né? Você sabe que eu. Gente, faz pergunta aí, deixa eu só contar um caso aqui. Você Vamos. tem uma lembrança da tia e do tio, né? No caso, seus avós, deles dançando. Sim, Eu tenho sempre. essa mesma lembrança. Aí, outro dia, eu fiz uma live com uma professora de dança de salão, a Adriane, Uhum. e aí eu falei assim que era uma lembrança afetiva assim, muito querida, porque eu lembrei inclusive da vitrolinha laranja que eles usavam, né? E dançavam bolero, enfim, cara, muito legal Memórias isso. afetivas, né? É uma lembrança afetiva, muito gostosa. Muita saudade. É, queridona. Então, eu acho que eu posso, de repente, posso ler Você quer esse ler aquele textinho. texto? Posso, porque assim, é um texto que eu comecei hoje, provocada pela nossa live, comecei a escrever, né? Eu sei que esse negócio de ler às vezes é meio chato, mas ele é uma coisa rápida e em aberto, e talvez a partir daí a gente possa dialogar alguma coisa também, tá? Uhum. Então, Tá. ele chama Arte da Vida. Tal qual um artista cria uma obra de arte, somos todos criadores, artistas da vida, quando respondemos as perguntas fundamentais: quem sou eu e qual é o meu lugar no mundo? E nesse sentido, é uma obra em aberto, cujo significado vai sendo construído e reconstruído constantemente a cada momento. Essa obra, fruto de nossas escolhas, é uma criação pessoal, cuja responsabilidade é toda nossa. Nós não temos como fugir dessa condição. Mesmo aqueles que escolhem a inação estão criando ao deixar-se navegar no fluxo das ondas, pois isso também é um ato de criação artística. Praticar a arte da vida, fazer da existência uma obra de arte, significa estar em permanente estado de transformação. Soltar as cascas e assumir novas peles mais sensíveis. Deixar o velho para criar o novo. Essa arte de ser quem somos exige um profundo mergulho interior, autoconhecimento, muita coragem e uma grande dose de desapego. Quando soltamos as máscaras e personas que usamos para nos proteger e pertencer a esse mundo, por puro medo de assumir a verdade de quem somos. É preciso força para rejeitarmos as definições e identidades impostas de fora para dentro, por uma sociedade que insiste em querer determinar quem devemos ser. Que sejamos livres em nosso processo criativo de autorrealização, tornando-nos quem somos, ao fazer eclodir as sementes de nossos potenciais latentes,
Nossa humanidade se revela em toda a sua luz e esplendor. Assim como um Davi de Michelangelo, nos encontramos adormecidos no interior da pedra, aguardando sermos despertados pelas marteladas do artista, cujos gestos fluem de forma intuitiva e guiada por sua natureza espiritual. E aí vai continuar o texto depois, ele ainda não acabou. Deixa eu te falar. Escrevi pensando no nosso encontro de hoje. E quero continuar escrevendo. Você tem que ter um blog, né? Sei lá, você tem um blog? Você Tenho escreve, ainda, assim, você olha, publica. me incentiva. Essas Poxa, coisas que faz um precisam blog, ser. cara. É, o blog é uma boa ideia, Lu. Vamos conversar sobre Pô, isso. Quem sabe? uma coisa rápida, você vai ali, pá. Eu vou escrevendo na minha página do Instagram, né? Você vai lá, tem uns textos que eu escrevo de vez em quando. Tinha uma época que eu escrevia muito numa página que eu tenho, Círculo do Fogo Sagrado, no Facebook. Lá tem vários textos também. Mas é muito bom, né? Poder se inspirar e trazer aquilo que está pulsando, né? Dentro da gente. Escreve bem pra cacete. Obrigada, prima. O Eduardo falou aqui, adorei, viva a arte, bela live. A Vânia está perguntando Hum. como você conciliaria a educação e a holística em instituições pragmáticas. Instituições pragmáticas, tipo escolas? Acho que sim. Seria isso? É isso, Vânia? Eu tenho uma esperança que as escolas repensem o rumo. Elas estão precisando Como repensar é o que você rumo. vê a escola hoje? Ela tá precisando se repensar. Ela está numa crise total. É um excesso de conteúdo, conteúdos absolutamente desnecessários para a vida, para a arte da vida. A arte da vida não é ensinada nas escolas, que é esse autoconhecimento, essa capacidade criativa de descoberta de quem se é. Né? Então, fica entupindo conteúdo nesses jovens. Eu tenho um filho de 15 anos, está iniciando o ensino médio, e é assim, um desalento, né? É um excesso. E agora, com essas aulas online, eles estão dançando, porque ninguém entende nada. Pelo menos a live, né, no palco da escola, ainda tinha essa interação humana que gerava afeto, e isso fazia o conhecimento chegar com mais facilidade. Agora, com essa frieza da tela, e toca física, e toca química, e tabela periódica, e fórmulas, e contas, e é só isso. E, assim, na escola, o meu filho estuda no São Vicente, eu tenho que ser justa. Tá? O São Vicente ele tem um lado social, assim, de debate muito interessante. Então, eles promovem também esses encontros para os alunos trocarem ideias, enfim, pensarem o mundo. Uhum. Mas não está na grade curricular, né, Lu? Não está. Então, eu acho que essa visão holística, ela não nos é ensinada, entende? Eu fui Não agora é mesmo. no Acre, lá para o Pará, né? E lá a gente viu, tinha uma escola indígena, e imagina qual é a base da cultura da escola indígena, por que eles não ensinam, né? Dessa relação total com a vida, e a gente não tem isso, né? Tem alguém falando aí, concordo plenamente, A apesar de que Vânia, já existe um movimento muito pequeno. Existe, mas existe mais Ortiz, quem é V? V quem? é a Verônica? Vânia que fez a A pergunta. Vânia, né? Então, Vânia, existe, mas existe mais na escola, na pré-escola, né? Aí sim. Depois isso é perdido. Construtivo, aí é maravilhoso, depois se perde, porque entra na grade curricular, que tem que atender, né? Tal do vestibular, e esses jovens saem da escola muito desconectados de quem eles são. Muito. Cara, eu acabei de fazer agora um curso de design instrucional e tudo isso que a gente vê nas escolas aí, você leva ferro se você fizer no curso.
entendeu? Não tem um design instrucional. Não teve tempo, nem tempo para isso, e não existia um planejamento nesse sentido. Eu acho, sim, que rolou uma falta de visão, independente da pandemia, né? Uhum. Tudo tem a tecnologia, tudo tem isso aqui. A gente está aqui fazendo uma live, está todo mundo podendo fazer um programa, né? Como se isso aqui vai substituir a televisão. A televisão ela está acabando. E já Então, saiu da assim, minha vida há uns 10 anos. pois Eu é, já eu também vi. não vejo. É. É Netflix e olhe lá, quando eu vejo. Então, Uhum. assim, não tem como você fingir que isso aqui é o futuro, que isso aqui é o novo normal, independente da situação que a gente está vivendo, Uhum. né? O Uhum. EAD é o futuro. Inclusive, a internet, ela sempre me foi muito útil nesse sentido. Eu sempre estudei muito pela internet. Cara, você tem acesso a conteúdos interessantíssimos na internet, Uhum. né? Por exemplo, para quem estuda arte, você tem aulas de arte, assim, mestres italianos dando aula no YouTube. E é Então, é incrível. uma E você questão de pode você visitar as adaptar. grandes galerias, os grandes museus, né, sem sair de casa. Exatamente. Oi, Simone, está chegando no final. Tem algumas pessoas que eu vi queridas também, muito queridas minhas, chegando agora. Mas depois vai ficar gravado, né, Lu? Tudo que a gente Vai, falou. vai. E É aí a porque gente esse passa. horário, cara, esse horário ele é meio complicado, né? Olha, temos só 3 minutos. Então, assim, primeiro eu quero te agradecer Também. muito. Ficaria aqui a noite inteira conversando com você. Pena que a gente está, né, tá longe nesse momento, mas assim, isso vai passar. E obrigada. Poxa, eu sou sua fã, você falou, e eu queria te dizer assim que você sempre foi uma referência para mim. Apesar do nosso grau de parentesco, eu te considero uma amiga, muito além do grau de parentesco. É a minha prima querida, minha prima preferida. E, pô, sempre que você quiser voltar aqui, conversar com a gente, a casa é sua. Eu acho Obrigada, que esse Lu. papo hoje, ele tem que rolar mais vezes. Acho que esse Claro. assunto é um assunto muito profundo e muito bacana. Queria agradecer também as pessoas que estiveram aqui e vou deixar você terminar a live. Que é isso. Gratidão também a você, a todos que estiveram aqui, a essa oportunidade de a gente se reunir, da gente aprender uns com os outros. Isso é a essência da vida, né? A gente poder trocar e dizer que tudo que você falou é recíproco. A gente vai ficar rasgando seda aqui uma da outra. A minha conexão com você é muito profunda, sempre foi, muito direta, muito pura. E sou muito grata, Lu, por esse espaço que você abriu. E vamos em frente. Quem sabe outros temas não surgem aí para a gente poder conversar, né? O tempo de uma live é sempre muito, muito rápido, né? 1 hora, Sim, para a gente poder aprofundar nessas histórias todas aí que a gente trouxe, tá? Gratidão vamos. profunda. E assim, a mensagem é coragem de ser. Está na hora da gente ter coragem de ser quem a gente é, né? E abrir o coração, revelar, mostrar nossa alma para o mundo, canalizar tudo que a gente puder canalizar do plano espiritual, né? Tudo que for belo, bonito, próspero, alegre, positivo, iluminando as nossas sombras, que são muitas, né? Sempre com amor e compaixão, sem julgamento, sem condenação, porque estamos todos em processo de aprendizagem, né? Nós não estamos prontos, a gente está em processo. Então, é ter compaixão por esse nosso processo. Isso é muito importante, tá? Beijo para todos. Cris, gratidão, beijo. Beijo na tia, no primo, em todos. Beijo para vocês aí. Beijo, Beijo, filhote. gente, obrigada.
Tchau, querida. Tchau.